Olá pessoal, trazendo para vocês mais uma questão da prova de matemática da SpaceX do ano de 2022 que diz o seguinte: considere a função f de menos 3, 1 em r, cuja lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Sejam LH pertencentes à imagem de f e R pertencente ao domínio de f, tais que L é o valor mínimo de f, H é o valor máximo de f e R é o zero ou raiz de f. Os valores de L, H e R são respectivamente iguais a quanto? Questão bacana essa aqui, não é verdade, pessoal? Então, o problema fala pra gente de uma função cujo domínio é o intervalo fechado de menos 3 a 1, o contradomínio é o conjunto dos números reais, a lei de associação é f de x igual a x ao quadrado menos 4, fala também que L é o valor mínimo dessa função, H é o valor máximo dessa função e R é o zero ou raiz dessa função. Está pedindo para a gente determinar L, H e R. Muito bem, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, pessoal, inicialmente vamos determinar R. Olha só, o problema está falando que R é o zero de f. R é a raiz ou zero da função. Raiz ou zero de uma função, pessoal, são os valores de x que anulam a função. Definição de raiz. Raiz ou zero de uma função são os valores de x que anulam a função. Ou seja, são os valores de x tais que f de x é igual a zero. Isso aqui é a definição de raiz. Raiz de uma função são os valores de x que anulam a função. São os valores de x tais que f de x é igual a zero. Bom, mas quem é f de x? Está aqui, ó, é x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Significa x ao quadrado igual, passando o menos 4 para o segundo membro, mais 4. Portanto, x é mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, x igual a mais ou menos 2. Muito bem. As possíveis raízes são mais 2 e menos 2. Por que eu estou falando de possíveis raízes, pessoal? Devido ao domínio da função. Olha só, o domínio da função é intervalo que vai de menos 3 a 1. De menos 3 a 1. O menos 2 está nesse intervalo, na verdade, o menos 2 está aqui nesse intervalo, mas o mais 2 não está nesse intervalo. Logo, o R aqui não vai poder ser mais 2. O R, a raiz dessa função, que possui esse domínio, é menos 2. Olha que maravilha. Já determinamos R, então a gente já sabe que R é igual a menos 2. Deixa guardado. Agora eu vou dar um jeito de calcular L e H. Pessoal, a fim de calcularmos L e H, eu vou construir o gráfico dessa função nesse intervalo considerado, de menos 3 a 1. E como é que a gente faz para construir o gráfico dessa função? A gente pode usar deslocamentos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Olha só. Imagine a função f de x igual a x ao quadrado. Opa, f de x igual a x ao quadrado é a função quadrática mais simples que existe, cujo gráfico é o quê? É a parábola de concavidade voltada para cima com vértice na origem. É essa parábola aqui, na verdade. Parábola, concavidade voltada para cima com vértice na origem. O que esse menos 4 vai fazer com essa parábola, pessoal? Vai deslocar essa parábola 4 unidades para baixo. Deslocamentos. O menos 4 desloca a parábola com vértice na origem com concavidade voltada para cima, 4 unidades para baixo. Portanto, a gente já tem uma ideia do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4. A parábola de concavidade voltada para cima, que vem mais ou menos até aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Olha só. Tendo em vista que o domínio é o intervalo de menos 3 a 1, intervalo fechado de menos 3 a 1, eu vou calcular a imagem de menos 3, vou calcular o f de menos 3, f de menos 3. Como é que a gente calcula f de menos 3? Substituindo x por menos 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4. Ó, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. 9 menos 4, 5. Excelente. Observe, f de menos 3 é igual a 5. O que isso significa, pessoal? Significa que o ponto de coordenadas menos 3 e 5 pertence ao gráfico de f. Vamos marcar esse ponto aqui? Vamos lá, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, aqui, e 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar o 5.
A partir do menos 3 você projeta uma vertical. Isso. A partir do 5, uma horizontal. A interseção é o ponto em questão. Já sei que o gráfico passa por esse ponto. A parábola de concavidade voltada para cima, em questão, vai passar aqui por esse ponto. Muito bem. Vou calcular também, pessoal, a imagem de 1, né, que são os extremos aqui do domínio, né, o f de menos 3 e o f de 1. Então, vamos lá, o f de 1 vai dar o quê? Como é que a gente calcula o f de 1? Substituindo o x aqui por 1, vai ser 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado dá 1, menos 4, menos 3. O que significa dizer que o f de 1 é igual a menos 3? Graficamente, diz pra gente que o ponto de coordenadas 1 e menos 3 pertence ao gráfico de f. Vamos marcar esse ponto? 1 para x, mais ou menos aqui. Menos 3 para y, menos 1, menos 2, menos 3. Isso, menos 3, mais ou menos aqui. Pronto, aqui a gente projeta uma vertical, aqui uma horizontal, aqui está o pontinho extremo dessa função. Os dois pontinhos extremos da função, não é verdade? Bom, conforme eu disse para vocês, o gráfico dessa função vai ser a parábola com concavidade voltada para cima e vértice na origem, deslocada 4 unidades para baixo. Então, o vértice da parábola vai vir aqui para o ponto, ó, para esse pontinho aqui que tem coordenadas 0 e menos 4. E aí a gente já tem uma ideia do esboço gráfico dessa função. Vai ser algo mais ou menos assim, pessoal. Olha, o desenho aqui que vai ser difícil. Mas vamos lá. Aqui. Eita. Até que não está de todo ruim, não. Observe que eu desenhei a parábola, apenas essa parte da parábola. Por quê? Porque o domínio da função é intervalo de menos 3 a 1. Então, não pode ter nada à esquerda do menos 3. Eu não posso continuar o gráfico aqui, não é verdade? Também não pode ter nada à direita do 1. Eu não posso continuar à direita do 1. Pronto, aqui está o gráfico da função. E como é que a gente faz para determinar o valor máximo, o valor mínimo da imagem e o valor máximo da imagem? Determinando o conjunto imagem. Dado o gráfico da função, pessoal, o que você deve fazer intuitivamente para determinar a imagem da função? Intuitivamente, você deve achatar o gráfico da função sobre o eixo y. Quando você quiser determinar a imagem, dado o gráfico, você achata sobre o eixo y. Se quiser determinar o domínio, dado o gráfico, achata sobre o eixo x. Ou projeto, do jeito que você quiser falar. Então, vamos lá. Se você achata, vamos dizer assim, esse gráfico aqui no eixo y, esse achatamento vai do menos 4, aqui ó, do menos 4 até o 5. Pronto. Aqui está a imagem da função, a intervalo que vai de menos 4 até 5. Portanto, você vai concluir que L, o valor mínimo de f, é o quê? Menos 4. L é igual a menos 4. E H, o valor máximo de f, o maior valor que a imagem pode assumir, é 5. H igual a 5. Acabou. Então, a gente tem L igual a menos 4, H igual a 5 e R igual a menos 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.